dia, pessoal. Ótimo dia, né? Ótimo dia. Desculpa eu apanhando aqui pro meu Linux, mas quem nunca apanhou para um Linux na vida não tá vivendo direito, tá? Então me perdoem aqui, tem que apanhar um pouquinho. Sei que todo mundo tá com fome, então prometo ser um pouquinho breve também, né? A minha ficou bem aqui na saideira da hora do almoço. E não é como conseguir um almoço grátis, eu podia ter pensado um pouquinho melhor no nome, mas eu pensei na janta. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês de como conseguir uma janta grátis hackeando um drone de delivery, claro que para fins acadêmicos, porque eu não quero a federal batendo na porta de casa, tá? Então, para fins acadêmicos aqui, como que a gente hackeia um drone de delivery? E para falar um pouquinho sobre a utilização de drones no dia a dia, é importante falar de um conceito que ainda está preso na academia, mas que em algum momento vai vir para o mundo real, vamos dizer assim. Eu como um cara da academia, eu sempre vou defender ela, mas tem algumas teorias que acabam morrendo ali. Essa não pode morrer lá, que é a teoria da internet dos drones. O que é a internet dos drones? A internet dos drones ela foi publicada ali, né, esse paper por Gariby em 2016, e ele traz um projeto de uma arquitetura em camada de rede para a utilização de drones para diferentes fins. Então imagina um contexto de cidade inteligente, onde você vai ter um drone realizando delivery, resgate, monitoramento, e todos esses drones eles se conhecem. Como isso? Baseado em rede 5G. Basicamente, então, com a base da rede 5G, tem alguns artigos que propõem aí a utilização de blockchain para uma comunicação segura. E esses drones eles vão se conhecer e eles vão estar realizando de forma autônoma, isso que é importante, então não tem alguém pilotando o drone. O drone ele sabe para onde ele tem que ir, ele sabe onde ele tem que pousar. E a gente vai tentar complicar essa vida aí. E eu trago esse tema justamente porque a internet dos drones é um conceito que ainda está no seu advento, ele ainda está sendo maturado. E o meu objetivo aqui é aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês, para tantos pesquisadores de ponta aqui, que eu vi uma galera fazendo umas perguntas mais cedo, que eu falei, meu amigo, eu nem sei do que esse cara tá falando. E afinal de contas, o que é um drone, tá? Se você for procurar na literatura, drone não precisa ser necessariamente um dispositivo voador, tá? Drone é qualquer tipo de dispositivo autônomo. Então, tem na literatura a gente chamando, por exemplo, submarino autônomo de drone. Mas, convencionalmente, a gente vai trabalhar com esses tipos de drones aí que a gente vê por aí voando. Tem os drones de asas rotativas, os de asas fixas e os híbridos. Qual que é a diferença deles? A dificuldade de pouso e de levantar... levantar o quê? Levantar voo. Levantar voo. Os drones de asas rotativas é o mais convencional, ele tem 4 rotores normalmente, pode ter mais, e ele levanta voo de um lugar parado, ele consegue subir. Porém, ele não tem tanta capacidade de voo. Então, normalmente, esses drones eles vão voar pouco tempo. Aí entra a vantagem do drone de asa fixa. Que ele, como um avião, como ele tem a asa fixa, ele consegue planar. Então, ele consegue ir mais longe. Qual que é a desvantagem desse cara? Ele precisa de uma pista para levantar voo e para aterrissar. E não dá para ficar criando pista de voo aí para drone. Aí tem uma estratégia que eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco, que é o que, principalmente para fins militares, o pessoal utiliza. E a Amazon, quando estava testando, eu acho, alguém aí viu que a Amazon testava usar drone para entrega? Eles usavam drones de asas fixas. E eles estilingavam o drone. Então, basicamente, é um estilingue gigante. É um estilingue gigante que joga o drone, aí ele pega impulso, ele voa, e depois tem uma redezinha para capturar ele, que ele não pousa também, bate na rede. O importante é fazer a entrega. E tem o híbrido, que é o melhor dos dois mundos. Ele tem asa fixa e voa também. E se alguém aí quer dar uma de 007, tem uma categoria de drone também que chama drones em miniatura. Tem um outro nome, esqueci. Mas são os mini drones que eles tentam imitar normalmente como a natureza funciona. Então tem uns dronezinhos que eles batem asa, igual um passarinho, e são bem pequenininhos, são bem legais de procurar, e você acha uns caras desse no AliExpress. No AliExpress você acha para comprar. Aí só para fins de demonstração aqui, para quem acha que não existe esse tipo de coisa, na China é muito utilizado já. Então, basicamente, assim, não é de fato o conceito da internet dos drones aí, porque ele tem um local específico para pouso, então ele não vai parar na porta da sua casa.
Ele vai até um local específico, onde você vai até aquele local e retira, então, a sua entrega. Mas já existe isso aí funcionando, bem simples. O legal é que todos esses drones, isso é importante pensar no conceito de internet dos drones, todos eles se conhecem, é uma rede, não é um drone isolado. Então, todos os drones eles se conhecem, sabem aonde os outros estão, e se um perder a conectividade, outro drone, ele vai ocupar aquele espaço, aquele nó na rede, tá? Aí, só para mostrar a estilingada aqui também, isso aqui seria um estilingue de drone, olha lá. Ele simplesmente lança o drone, e é isso. E daí tem o outro lado lá que tem uma rede que vai capturar ele em algum momento. Beleza? Beleza, já entendemos aí. Como que a gente hackeia um drone então, né? Que é isso aqui que você veio falar pra gente. Pra gente hackear um drone, nós temos várias opções. E a gente tem que escolher qual o vetor de ataque que a gente vai utilizar. Na segurança a gente fala muito de vetor de ataque, né? Que é por onde a gente vai começar a nossa hackeagem. E é legal, pensando no drone especificamente, conhecer um pouquinho da arquitetura dele. Como que é a arquitetura de um drone? Aqui é uma arquitetura genérica, tá? Não é de nenhum modelo específico. Normalmente a gente vai ter algumas camadas. A primeira camada, que é a que está lá de cima de verdinho, é a camada do controle de voo. Que ali você vai ter o sistema operacional, os middlewares, os firmwares. Normalmente esse sistema operacional é baseado em Linux, assim como tudo bom nessa vida, né? É baseado num Linuxzinho. Então tem ali, claro que não um Linux convencional, aqui um Debian, mas né, a base do kernel ali é um Unix. Temos a nossa camada de hardware. Normalmente a gente vai ter nosso CPU, os sensores, aí pode ter os atuadores, os sensores, aí vai variar de drone para drone, sensor de temperatura, câmera, qualquer tipo de sensor. E o data link, que normalmente é o cara que a gente vai estar tentando hackear. O data link é o cara que faz a comunicação e processa os dados de GPS. E todos esses caras aqui, eles estão ligados numa bateria. E isso aqui é um grande problema quando a gente fala da implementação de drone no mundo real. A capacidade energética de um drone ainda é muito baixa. Logo, esses caras, eles não conseguem voar muito tempo, e quando a gente pensa em contexto de segurança, você não consegue fazer grandes processamentos de algoritmos, por exemplo, de criptografia robusto, porque a bateria vai embora, né? A bateria vai morrer. Se eu colocar um EAS lá para alto, não vai dar certo. Então, já fica aqui, para quem quiser pesquisar e gosta de criptografia, algoritmos de criptografia para o contexto de drone é uma coisa aí que está em alta na academia, tá? E se precisa muito desse cara, algoritmos leves de criptografia. E logo abaixo, ali em laranja, ou algo parecido com o laranja, temos o nosso módulo de comunicação. Os nossos módulos de comunicação nada mais é que isso aqui vai depender. Tem drone via rádio, tem drone wireless, tem drone de qualquer outro tipo, né? Aí esses dronezinhos normalmente que a gente vai comprar no AliExpress é um drone wireless, que ele cria uma conexãozinha Wi-Fi e você se conecta nele. Você vai ter os transmissor e o receptor. O que está escrito ali como GSC é a estação terrestre, tá? Pensa que é a estação terrestre, porque mesmo ele sendo autônomo, precisa de uma estação terrestre. Quando a gente fala do conceito lá da internet dos drones, tem algo que a gente chama de ZSPs. Zone Provide Services. É uma zona de provisionamento de serviços. Que é como se fosse uma antena da TIM, só que para provisionar os serviços para esses drones, tá? E normalmente, para o contexto de internet dos drones, esse vai ser o tal do GSC. E esse cara também tem seu próprio sistema operacional, os seus próprios componentes de software e de hardware. Aí sim, vamos entrar nos ataques. Se você quer hackear um drone, você pode utilizar duas abordagens. Ou um ataque físico, ou um ataque cibernético. O físico, você tá com uma pedra nele. É isso. O ataque físico, você quer hackear um drone com um ataque físico, ataca alguma coisa nele, normalmente ele vai cair. Se for um de asas rotativas, cara, você destruiu uma asinha dele ali, ele vai cair com certeza. E tem os ataques cibernéticos, que é o que eu vou falar um pouquinho mais aqui, que normalmente daí é o nosso ataque executado por um agente malicioso, com o intuito de roubar a nossa carga. E aí nós temos uma série de opções, não dá para ver muito, mas eu trouxe aqui uma taxonomia de ataques que a gente pode seguir num conceito de drones. É uma árvore de ataque. Aí você escolhe o que você quer. Eu dividi basicamente em 3 categorias. Nós temos as ameaças de comunicação, que são as mais comuns,
talvez, quando a gente pensa em segurança de rede, aqueles ataques de segurança em rede vão entrar aqui no contexto de ameaças de comunicação. Temos as ameaças de ambiente e temos a ameaça dos drones. As ameaças de comunicação vai ter um dos ataques que eu vou falar aqui, que é o spoofing, que é de falsificação de GPS, mas você tem outros. Jamming, hijacking, man in the middle, que eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento, o wormhole, que é tipo um man in the middle também. Quando você pensa em ataques de ambiente, aí você tem as ameaças de mobilidade. Que, por exemplo, ali eu coloco alguma coisa, assim, que quando você pensa no contexto de hackear algo, a gente não para pensar. Mas quando a gente fala em segurança, a gente tem que pensar nisso. Que é, por exemplo, os ataques naturais. Um drone, ele pode cair por uma colisão com um pássaro. Um drone, ele pode cair por mau tempo. Então, isso também tem que ser considerado no contexto da segurança quando a gente está pesquisando. Não é só o agente malicioso. O agente de ameaça, ele pode ser também um não intencional. Alguém que não tem a intenção de fazer isso. E você pode ter o vandalismo, o furto desse drone. Você pode pensar nos ataques de provedores, que daí tem lá as ESPs, que eu falei que é essas torres de controle do nosso drone. Então, ali você vai utilizar normalmente ataques relacionados à análise de tráfego, tá? E também de desautenticação. Um jeito bom de hackear um drone é desautenticar ele. Ou você pode pensar nas ameaças de cloud, que daí entra ataque de canal lateral, todos esses caras aí que são mais comuns no contexto cibernético. E por fim, o próprio drone. O drone, você pode pensar no contexto físico dele, que é pegar o hardware, igual o meu amigo que estava hackeando o Nintendo Wii, só que hackear ali o nosso drone. Não é tão complexo, tá? No YouTube você acha uma infinidade de vídeos de como modificar firmware, por exemplo, de drone. Então é algo bem legal de se pesquisar. E tem os cyberataques aí que são exploitation de software, de hardware, ou um malware também, por que não? Considerando que todos esses drones estão conectados, um malware bem colocadinho pode infectar a rede inteira. Aí você não vai ter uma pizza só, você vai ter várias chegando na sua casa, tá? E os cyberataques aqui que eu vou entrar um pouquinho mais. Normalmente vocês vão ver na literatura esses 4 caras, tá? Ataque de jamming é um ataque de bloqueio de sinal. Então você tem o sinal e você tenta bloquear o sinal de GPS. Esse drone, sem receber o sinal de GPS, ele vai pousar provavelmente, ou ele vai ficar voando até acabar a bateria dele. O spoofing é uma leve sofisticação do jamming. Ataque de spoofing, a gente vai interceptar e falsificar o sinal de GPS. Então ele está recebendo um sinal, eu vou emitir um sinal mais forte. E ele vai, então eu vou enganar esse drone para ele achar que aquele sinal é um sinal verdadeiro e vou mudar a rota dele. Hijacking é o sequestro, então pode ser utilizado tanto uma estratégia de jamming como de spoofing, né? Você vai misturar as estratégias. E o exploitation, que é de fato você conseguir um zero day em um dispositivo específico, que é bem bacana também. Pega um DJI qualquer, se você encontrar uma falha nele, qualquer outro DJI daquele mesmo modelo vai ser vulnerável a esse tipo de ataque. Beleza, e a janta grátis? Para você conseguir a janta grátis, recomendo o spoofing, porque você precisa que o drone vá até a sua casa. Então você precisa falsificar o sinal de GPS. A não ser que ele esteja voando e você tenha uma dessa aqui, que é uma bazuca de jamming, né? Alguém viu na época das Olimpíadas, Copa do Mundo, tinha os caras com os negócios desse. E apesar de ser gigantesca, ele atira e não sai nada, né? É bizarro, o cara atira e não sai nenhum projétil. Ele emite um sinal forte o suficiente que vai bloquear o drone de receber o sinal da estação terrestre e ele vai cair. Então essa é uma arma de jamming. Uma jamming gun você não encontra tão fácil no AliExpress, tá? Então, essa aí eu não sei se vocês vão conseguir encontrar. Mas se tu não tem a bazuca, um hack RF pode funcionar, tá? Não vai ter a potência de uma bazuca, mas funciona. E esse cara aqui, bem conversadinho, vamos ver se o OLX aqui entra aqui, ó. Do AliExpress entra aqui. Porque, pô, eu quero dar o caminho aqui pra vocês, tá? Então precisa ser um SDR, tá? Ou um hack RF, como quiser procurar. Um SDR, pra quem não conhece, é um transmissor de sinal de rádio, tá? Então, transmissor de sinal de rádio, ó, você encontra uns aí, ó, 300 e pouco. O custo-benefício, umas 15 pizzas.
As 15 pizzas, você tem o payback. Você retorna seu investimento, tá? Tem o retorno do investimento. Então, vocês vão precisar de um SDR. Tendo o SDR, aí a gente precisa entender um pouquinho sobre GPS. GPS civil, que é o que a gente utiliza, que o nosso celular utiliza, que qualquer coisa utiliza, para quem nunca ouviu falar, é um protocolo não autenticado. Então não tem nenhum tipo de autenticação. Logo, o seu receptor, seja o celular ou qualquer coisa do tipo, ele não consegue validar se um sinal é verdadeiro ou não. Não tem um hash ali para ele validar, não tem uma autenticação. Então, ele não sabe se um sinal é falso ou não. Normalmente, ele vai mudar de sinal para o sinal mais forte. Então, se você tem 4 sinais de GPS vindo, e você tem um quinto vindo mais forte aqui, ele vai substituir pelo mais forte, tá? Diferente do GPS militar, tá? Não recomendo 6% de carga, pelo amor de Deus. Não recomendo ninguém tentar hackear um drone militar. Evita. Não vai dar para colocar aqui, vamos confiar que vai dar tudo certo. O GPS militar, ele é autenticado. Então você não vai conseguir simplesmente mandar um sinal de GPS militar, tá? Você vai precisar de um protocolo de autenticação. Não que seja impossível de hackear, porque nada é 100% seguro nessa vida, mas é mais complexo. Só que o civil, ele não foi projetado para esse tipo de coisa, questões de segurança. Então a gente vai investir no GPS civil, tá? Como que funciona o GPS civil? Hoje nós temos em torno aí de 30 satélites rodando em volta do globo, tá? Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Esses satélites, eles seguem uma órbita planejada já, tá? Então ele não tá lá ad hoc, lá vamos para onde ele quiser. Ele tem uma rota adequada. E basicamente o seu receptor, o seu celular, qualquer coisa do tipo, ele vai estar recebendo esses sinais. Normalmente de 4 satélites desse. Pode ser de mais, pode ser de menos, depende de onde você está. Como até mostra ali, depende de quantos satélites tem visível de onde você está, tá? Ele vai estar recebendo esse sinal e ele vai fazer um cálculo, que é: qual é o tempo que leva para esse sinal chegar até mim? São 4, ele vai fazer um cálculo basicamente da distância que ele leva para chegar, ele vai fazer a triangulação desses caras e você vai ter um ponto exato. Se você quiser traduzir isso aí em um ponto cartesiano, em um plano cartesiano, como se fosse cada sinal fosse um círculo, a intersecção de todos esses círculos é o ponto exato do mapa aonde você está. Beleza? Então, ó, nós temos o HackRF e a gente sabe como que o GPS funciona. Como que você vai fazer isso aí? Você comprou o HackRF ou um similar, beleza? Você vai precisar saber aonde estão os satélites. A órbita dos satélites, você encontra ela no site da NASA. A NASA provê gratuitamente tem um sitezinho que você consegue entrar, que você simplesmente vai conseguir ver lá a órbita de todos os satélites no dia. Então você vai precisar ter isso. Lembra lá, HackRF, e entrar no site da NASA. Você precisa fazer uma conta, mas é uma conta gratuita, tá? Você coloca seu nome, coloca um nome falso aí, dependendo do que você quer fazer. Coloca seu nome, um e-mail, pega um tempo e-mail, né? Um tempo e-mail. Telefone não precisa colocar e vai perguntar qual que é seu fim. Aí você coloca que é fins acadêmicos, tá? Feito isso, você vai ter a página onde você consegue baixar a órbita dos satélites daquele dia específico. Você vai pegar essa órbita desse satélite, você vai ter lá, é um arquivinho TXT, que tem todas as coordenadas da órbita desse cara. E você vai ter que pegar esse cara e transformar ele em um sinal via rádio. Para isso tem um projetinho no GitHub que eu já mostro para vocês, que basicamente é um projeto open source. Você baixa no seu Linux ali tranquilamente, você vai passar esse documento da daily ali, da órbita, e ele vai gerar os sinais de rádio para você conseguir replicar no HackRF. Então é isso que o projeto faz, tá? Você pega o conteúdo da NASA, joga lá e ele vai gerar o sinal de rádio. Uma coisa importante que você precisa saber também é a frequência, mas isso aqui eu também estou dando de graça aqui para vocês. Ó, a frequência que normalmente vai estar atuando aí, a banda do nosso GPS, é de 1.5, tá? Megahertz. Então é essa frequência exata que vocês têm que mandar. Se quiser tentar no drone militar, vai na 1.2 que é mais garantido, que talvez você consiga. Mas fica na 1.5 ali, você já vai conseguir emitir um sinal aí com a frequência correta de GPS.
Então ali, né, recebendo múltiplos sinais de GPS, o nosso drone ele consegue calcular a posição exata da rota programada e ajustar ali a sua altitude e longitude. Uma vez, aqui os carinhas que eu comentei com vocês. Então, para vocês fazerem isso, você vai precisar do HackRF, você vai precisar das efêmeres, eu acho que é assim em português, de satélites, que são aqueles dados que eu falei que você vai baixar lá no site da NASA, e um Baseband Generator, que é o projetinho do GitHub, tá? Feito isso, você baixou, colocou, pegou as suas antenas do HackRF, o drone está passando por perto, você vai ativar ele. O que vai acontecer se tudo der certo? Você vai mandar um sinal mais forte do que o do GPS, tá? Ou mais forte do que o do satélite. O seu drone ele vai identificar que está vindo um outro sinal e ele vai fazer o switch. Se ele fazer o switch, aí você consegue tomar o controle dele, mandar ele para onde você quiser. Um cara que eu recomendo, que é mais fácil de fazer... Putz, aqui eu tinha o videozinho, mas o vídeo não vai rodar, né? Tá. Deixa eu pensar aqui. Tá, daqui a pouco eu volto nele, então. Mas, ó. Então, só pra... É um navio, tá? Não é um drone, mas funciona da mesma forma. O fluxo é exatamente esse. Nós temos o nosso carinha ali que tá gerando um sinal falso. Em teoria, ele devia ir pra linha verde. Quando eu mando o sinal falso, eu faço ele mudar de rota, tá? O que eu recomendo para vocês, se vocês quiserem um ataque um pouquinho mais simples e não quiser fazer todos esses passos de entrar no site da NASA, de ter que usar o GitHub ali, o projetinho do GitHub para converter o sinal, que dá um certo trabalho, é tentar um ataque de replay. Aí você só precisa do HackRF. O HackRF, o que você vai fazer com ele? Você vai colocar ele no modo de capturar sinal. Ele vai ficar copiando sinal. Então ele vai se conectar com 4 satélites e vai ficar recebendo esse sinal e copiando esse sinal. Depois que você copiar esse sinal da posição exata que você quer, você vai replicar esse sinal. Então você pega o sinal de onde você quer, aí você pula todos aqueles passos anteriores que eu falei. E você está replicando, né? Então você vai copiar esse sinal, quando o drone estiver passando, você manda o sinal de GPS que você quer, que você copiou daquela posição. Assim, vocês também vão ter uma janta de grátis. Uma janta grátis, né? De grátis não. Uma janta grátis. Deixa eu pegar aqui para vocês, só para vocês verem ali aonde que baixa aquele cara, tá? Se vocês quiserem fazer o caminho tradicional, tá? Vocês vão precisar entrar nesse sitezinho aqui, ó. CDDIS NASA, tá? Aí você pega ali a região que você quer. Por exemplo, nós estamos aqui em South America, tá? Ali ele já mostra no mapinha e tal. E você pode vir... Deixa eu achar aqui. Eu teria que entrar na minha conta, tá? Então eu não vou entrar aqui só por segurança. Mas no CDDIS aqui da NASA, você cria uma conta e você pode escolher ali os deles, os horários e tal. Ele vai te redirecionar para uma paginazinha que tem uma série de arquivos, .targz. Aí é só baixar e ser feliz, tá? Interpretar esse cara aí como vocês quiserem. E assim, time, depois eu dou um jeito de mandar pro Bruno o vídeo que eu queria mostrar para vocês, tá? Da POC, de conceito, no Discord. Depois eu mando lá no Discord um videozinho da POC fazendo todo esse rolê aqui de baixar, converter o sinal e mostrar o GPS saindo de lugar. Mas dessa forma, sem muito trabalho, vocês vão conseguir hackear um drone de delivery aí para fins acadêmicos, obviamente, tá? Obrigado aí, gente. E eu abro com a pergunta. Você falou que tá tendo muita pesquisa nessa área, e o que tem para poder ir contra ou para poder remediar e mitigar esse tipo de ataque? Tipo, os drones nessa internet dos drones vão usar uma rede autenticada delas? Legal. Assim? Para identificar os ataques, muitos trabalhos utilizam aí o que está em alta aí, que é o machine learning. Porque com um algoritmo adequado de machine learning aí, tem várias pesquisas que demonstram isso, você consegue identificar uma anomalia no sinal, ele sendo mudado repentinamente. Ou ele está vindo muito mais forte do que o esperado. Então, tanto para evitar jamming, spoofing, hijacking, machine learning é o estado da arte que a gente tem aí, tá?
Então, basicamente, você vai treinar um set com os padrões normais de um sinal de GPS e ele vai ser capaz de identificar uma anomalia. Tá vindo um sinal muito forte ou tá vindo um sinal inesperado ali, tá? Então, normalmente, Machine Learning vai resolver e precisa de muita pesquisa nessa área. Você comentou da autenticação. O GPS, a gente não pode mudar a forma que o GPS civil funciona. Então, ele sempre, por enquanto, né, até onde se sabe, ele vai continuar sendo um protocolo sem autenticação, porque senão complicaria muito. Quantos dispositivos que utilizam GPS civil tem por aí que teria que ter uma atualização para se colocar um processo de autenticação? Então, no GPS não tem o que a gente fazer. Tem o que a gente fazer do lado dos drones e das redes, tá? Uma coisa que, para comunicação, aí não seria para o GPS especificamente, mas que a galera vem pesquisando bastante para garantir o tráfego das informações, é a utilização de blockchain. Então, nessa comunicação entre os vários drones que estão nessa rede, considerando 5G, se utiliza blockchain também para você ter uma comunicação adequada entre eles. E se um está sofrendo um ataque de GPS lá, como todos se conhecem, outros podem detectar que algo está errado, que está tendo uma anomalia, tá? Então também funciona. Meu caro, eu não sei se eu respondi sua pergunta ou só te enrolei. Mais alguém? É sobre a mecânica. Quando a gente mandar o sinal falso, nós vamos estar confundindo a posição atual dele. Isso. Então, não necessariamente a gente vai conseguir fazer com que ele entregue onde a gente quer. Porque a gente não vai conseguir fazer com que ele ache que quando chegar da nossa casa, ele só vai achar que está na nossa casa se a gente colocar na nossa casa, né? O melhor caminho é o de replay. Porque o de replay você vai enganar ele. Ele vai achar que está num lugar, porque vai ser pelo tempo. Então, ele já passou daquela posição, vamos imaginar que ele está aqui e ele tem que chegar até aqui. Quando você manda um ataque de replay, talvez ele tá aqui, só que você tá mandando um sinal atrasado e ele vai achar que tá aqui ainda. Dessa forma, você vai conseguir manipular o caminho dele, mas não a rota exata, tá? Opa! Aparelho de rádio é o mesmo que corta Bluetooth se aumentar o sinal? Dá pra fazer também. Com SDR você consegue fazer muita coisa, cara. Dá pra brincar com Bluetooth, dá pra brincar com GPS, tá? Recomendo, ó. Kit Hardware Hacking para hackear drone. Um ESP32 é sempre interessante, dá pra você fazer um monte de coisa. Um SDR, né? Ou um Hack RF, que é o flu-flu, assim, que normalmente a gente utiliza. E umas boas antenas. Então, por fim acadêmico, também pode hackear um carro e mudar a rota do sim, o que eu falei pra drone aqui, funciona pra celular, funciona pra jogar Pokémon GO. Porque tem os caras que fazem o hack de GPS. Tudo bem que tem um jeito mais fácil de fazer o hack de GPS do Pokémon GO. Mas com o hack RF também dá, tá? Opa, ela ali, ó. A minha pergunta é relacionada à constelação. Hoje a gente fala de GPS, mas a gente tem várias outras constelações de satélite de posicionamento, como Lunas, Beidou, basicamente reunindo um GNSS. A questão é possível reproduzir as efemérides de outras constelações sem ser a do GPS? Olha, eu não vou conseguir te dar uma resposta aqui com 100% de precisão, tá? Porque é algo que eu não explorei ainda. Toda a minha pesquisa eu sempre foquei muito no GPS em específico. Eu acredito que sim, tá? Se você tiver os dados dessas outras tecnologias, porque no final vai ser ainda sinal de rádio. Porque o rádio Por que o rádio, né? Por que usa sinal de rádio? Porque é uma transmissão constante. Tá? Como é constante o sinal de rádio, então não tem um delay ali passando por ele. Se for sinal de rádio e a gente tiver as informações, vai dar. Se não for, ainda vai ter que buscar lá atacar a pedra. Ainda vai. Em um dado momento você estava falando que algoritmo de cripto nos drones tem pesquisa e tal. Tem pesquisa sobre usar FPGA também para substituir processamento de software? FPGA? Cara, dos materiais que eu já li, eu não lembro, tá? Pode ser um campo interessante para se trabalhar, tá? Mas assim, com precisão, falar para ti de pesquisas que eu já vi, eu não vou saber te citar. Tio, muito obrigado.